Fala galerinha, beleza? Ó, seguinte, hoje vamos conversar um pouquinho sobre os estados físicos da matéria e as suas mudanças. Cara, essa aula é para ajudar você nessa parte mais tranquila, mais básica, que você não pode errar, tá? Quem pensa aí no Enem, esse tipo de conteúdo, mudança de estado físico, aquecimento, resfriamento, gráficos, isso é um conteúdo que você não pode errar de jeito nenhum, porque isso é baixar sua nota, porque é uma TRI baixa, tá? É um conteúdo que normalmente aparece como matéria mais básica. Então, gente, se liga aí, vamos começar. Bom, chegando aqui agora para falar sobre o estado sólido. O estado sólido ele vai ter forma própria. O que é isso, Pink? Por exemplo, aqui eu tenho esse controlinho de ar-condicionado. Se eu saio deste quarto, desse meu estúdio aqui e vou para um outro lugar, o formato dele não muda. Independe de onde eu levo ele, o formato vai ser próprio. Além disso, ele apresenta também um tamanho próprio, um volume próprio. Por que isso, Pink? Porque os componentes estão muito bem agregados. Olha só, tem aqui uma figurinha geométrica. Vamos imaginar que eu vou fazer um zoom e chegar na organização dos compostos que formam essa figura geométrica. Olha só como estaria se fosse o sólido totalmente agregado, tá bem juntinhos, estão bem ordenados. Show? Agora, se for pensar no estado líquido, ele tem algum formato, ele vai ser próprio ou não? Não, líquido não. O líquido, ele não apresenta forma própria, ele possui a forma do recipiente. Ô Pink, por que ele possui a forma do recipiente? Porque os componentes desse líquido não estão tão bem agregados, não estão bem juntinhos, bem presos. Tá? Porém, o volume é próprio. Então, se eu pego 1 litro de água e coloco um recipiente maior, vai continuar tendo 1 litro de água. Show de bola? Agora, fazendo a mesma coisa, esses compostos pouco agregados, aqui é um recipiente. Imagina aqui que eu tenho líquido. Como seria o estado de organização desse líquido? Olha só, estão próximos os componentes, porém, não estão tão juntinhos, tão organizadinhos, então estão pouco agregados. O gasoso não tem nem forma, nem volume próprios. Ô Pink, por que eles não têm nem forma, nem volumes próprios? Porque eles estão bem separados, estão bem desagregados, totalmente separados. E aqui, um exemplo desse estado físico aqui sólido, completamente separado. Uma característica dos gases é ocupar todo o recipiente. Show de bola? Bom, vimos os estados físicos, a forma com que os componentes estão agrupados. Agora, as suas mudanças? Bom, as mudanças de estado físico parece besteira, gente, mas nós vamos precisar saber esses nomes, tá? Infelizmente, tem que guardar, gente, precisamos da memória, beleza? Bom, quando sai do sólido para o líquido, o nome disso é fusão. Do líquido para o gasoso, tem um nome, é vaporização, que mais para frente vamos falar um pouquinho sobre ela. Todos esses processos aqui descritos, gente, ó, são processos que vão ocorrer com aquecimento. Então, nesse sentido aqui, ó, do sólido até o estado físico gasoso, ocorre com absorção de calor. Nós temos um jeito chique de falar isso, que é o processo endotérmico. Tá? Processo endotérmico de absorção de calor. Então, para o sólido passar para líquido, tem que esquentar. Do líquido para o gasoso, a mesma coisa. Show? Agora, o processo direto do sólido para o gasoso, temos a sublimação. Gosto de reforçar aqui na sublimação a existência de 3 substâncias que a galera costuma cobrar nos exames de vestibular, tá? Que são aí, ó, gelo seco, o nosso CO2, tem também a naftalina e o iodo. São substâncias que sofrem sublimação nas condições ambientais. Tranquilão? Bom, beleza, Pink. Nesse sentido, todos eles são processos com absorção de energia, processos endotérmicos. Agora vamos fazer o caminho contrário. Aqui do gasoso para o líquido é o que tem condensação. Essa condensação nós podemos ter também o termo liquefação. Pelo amor de Deus, hein? Em sala de aula, em prova, a gente ouve, pô, Pink, é liquidificação. Cara, não existe isso. Ou é condensação ou é liquefação. Show de bola? E do líquido para o sólido, solidificação. Tem também agora a passagem do gasoso
direto para o sólido. Nós podemos chamar isso de ressublimação, sublimação inversa ou apenas sublimação, quando eu saio do gasoso e vou para o sólido direto. Esse processo aqui também agora, ó, que sai do gasoso e vai tudo torto, ó. Ah, meu Deus do céu, hein? Isso aqui acontece com liberação de calor. Tem aqui liberação de calor. Nome chique para isso, processo exotérmico. Processo exotérmico. E para a gente encerrar essas nomenclaturas, parênteses para falar da vaporização. Gente, cuidado com isso, hein? A vaporização é uma passagem de líquido para gasoso sem que haja uma coisa especificada. Como foi feita essa passagem? Então, geralzão, vaporização. Problema, quando você tem um processo que eles especificam como essa vaporização ocorre, que é evaporação, ebulição e calefação. Eu tenho 3 possibilidades de nomenclatura para a passagem do líquido para o gasoso. A evaporação é quando você tem uma passagem lenta, tá? Uma passagem lenta com uma temperatura menor que a ebulição. Exemplo disso, roupa secando no varal, evaporação de água, uma poça d'água secando. Então, tudo que dá a entender que é numa condição ambiental que não está a 100 graus Celsius, por exemplo, no caso da água, evaporação. Já a nossa ebulição é um processo um pouco mais rápido, tá? É um processo rápido que ocorre com formação de bolhas e, ponto importante aqui, hein? Na temperatura de ebulição. Então, necessariamente, a ebulição vai acontecer na temperatura de ebulição. Nós dizemos, a grosso modo, que o líquido está fervendo ou ebulindo, olha que chique. E a calefação é quando eu tenho a passagem instantânea, numa temperatura muito maior que a ebulição. Pô, Pink, como assim? Dá um exemplo disso? Sim. Como você verifica se o ferro está quente para passar roupa? Você põe ele na tomada, deixa ele esquentar e dá uma borrifada de água. Se a água bater e não escorrer, bater e fizer tsh, cara, isso é calefação. Show de bola? Os 2 primeiros, eles são bem importantes. Só tomam cuidado, por favor. Se o texto estiver descrevendo que o processo de passagem do líquido para o gás aconteceu num ambiente, tipo uma roupa secando no varal, pelo amor de Deus, não coloca ebulição não. Eu sei que está quente o clima, mas não exagera. Para a roupa secar no varal sofrendo ebulição, a temperatura tem que estar 100 graus Celsius. Não está tão quente ainda, né? Então, moçadinha, cuidado. Temperatura ambiente, evaporação. Show de bola? Espero ter ajudado. Moçada, abraço!